Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de estruturas de dados e hoje nós vamos falar sobre tipos diferentes de listas. A primeira delas é a lista duplamente encadeada e depois as listas dinâmicas circulares. E depois nós vamos ver aplicações práticas de listas em problemas de filas e pilhas. Então a gente vai ver os conceitos e também as operações de cada um desses tipos de dados, de estruturas de dados lineares. As listas duplamente encadeadas é um tipo de lista onde cada elemento aponta para o seu sucessor e para o seu antecessor. É como se fosse uma fila mesmo de pessoas, onde o indivíduo ele tem conhecimento de quem está à frente dele e quem está atrás dele. Ele utiliza também um ponteiro especial, que é um ponteiro para ponteiro, que aponta para o primeiro elemento da lista. Então, aqui no caso, eu tenho uma lista com 3 elementos, 33, 23 e 16. Cada um desses elementos é composto por 3 partes. Eu tenho o dado, tenho o ponteiro que aponta para o elemento anterior e tenho o ponteiro que aponta para prox. Outra característica dessa lista aqui é que o último elemento aponta para null e também o primeiro aponta para null. E eu tenho a minha cabeça aqui da lista que vai apontar para o primeiro. Se eu precisar percorrer essa lista tanto em uma direção quanto em outra, eu vou usar esse tipo de dado. Se eu precisar percorrer apenas em uma direção, essa lista duplamente encadeada, ela não é necessária. Posso até utilizar, mas ela vai ficar subutilizada. Eu tenho a cabeça da lista, que é um ponteiro para ponteiro, e esse ponteiro, que é o início, ele aponta para essa posição aqui, número 100. Nessa posição 100, eu tenho 33. Esse 33, como ele é o primeiro elemento da lista, o campo anterior dele, ele vai apontar para null. E o próximo dele vai apontar para a posição 24, onde eu tenho o 23. O 23, o anterior dele vai apontar para o 33, que é na posição 100, e o próximo dele aponta para a posição 45, onde eu tenho o 16. O 16, como é o último, ele vai... o anterior dele vai apontar para a posição 24, né? Então aqui eu tenho o próximo do 33 e o anterior do 16 apontam para a posição 24, que é onde está o 23. Mas como esse 16 é o último, o próximo dele está apontando para uma região nula. As implementações das funções são praticamente as mesmas, só que agora eu preciso cuidar para que quando eu faço operações de inserção e remoção, eu tenho, na verdade, ao invés de alterar 2 ponteiros, eu tenho que alterar 4, né? 2 para ir e 2 para voltar dessa lista. Na implementação dessa lista, como eu falei, eu tenho o meu elemento e ele possui 3 partes, né? Eu tenho os dados, o ponteiro para o elemento anterior e o ponteiro para o próximo elemento. Então essa é a primeira diferença. Para inserir e remover, a gente vai seguir a mesma estratégia, mas como eu falei, ao invés de manipular 2 ponteiros, né? Do anterior para o que vai ser inserido e do inserido para o próximo, eu vou manipular 4. Porque quando eu inserir o 12 aqui, eu tenho que fazer o 33 apontar para o 12 e o 12 apontar para o 23. E voltando, o 23 apontar para o 12 e o 12 apontar para o 33. Okay? Isso no caso de inserção e remoção. Agora tem também outro tipo de dado que são as listas dinâmicas circulares. É quase a mesma coisa das listas dinâmicas encadeadas, só que a diferença é que o último elemento vai apontar para o primeiro. Nesse caso aqui, eu não tenho mais aquela posição nula de memória. Então, não existe uma indicação de final de lista. Então, não preciso declarar essa
posição, né, que é o null, onde eu tenho um elemento alocado, mas ele não é um elemento válido da lista. Então, como eu não tenho uma indicação de final de lista, eu preciso implementar mecanismos para controlar esse loop, para percorrer do início da lista até o final, e quando eu chegar no final e voltar para o início, eu saber que eu já dei uma volta completa na minha lista. Como é uma lista dinâmica circular, eu tenho o dado e tenho também o campo prox. Só que nesse caso aqui, o último elemento da lista, ao invés de apontar para null, ele aponta para o primeiro. Então ele fecha um circuito ali. Eu posso percorrer a lista diversas vezes sem a necessidade de reiniciar o ponteiro da cabeça auxiliar. Então ela vai seguindo o fluxo da lista até chegar na cabeça. Quando ele chega na cabeça, ele sabe que ele deu uma volta completa, né? Isso é a cabeça auxiliar. Não é necessário considerar os casos de inclusão e remoção no início e no final da lista, ou seja, eu vou inserir de forma ordenada. Essa lista é utilizada quando é necessário percorrer a lista diversas vezes, então preciso ficar dando voltas nessa lista. Nesse caso, eu vou usar a lista dinâmica circular. E existe também, se quiser complicar um pouquinho mais, existe as listas dinâmicas duplamente circulares, que além do último elemento apontar para o primeiro, eu tenho tanto o sentido da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E aqui o elemento, ele além do campo prox, ele vai ter também um ponteiro aqui anterior. Após a gente implementar essas listas, eu posso transformar essas listas em filas e pilhas. Determinadas aplicações dentro do computador, elas podem necessitar desse tipo especial de dado, né? Que é uma pilha ou uma fila. Essas estruturas, elas seguem as mesmas implementações das listas simples, só que elas têm regras de entrada e saída. Por exemplo, eu tenho uma fila de processos para serem executados pelo sistema operacional. Essa fila ela tem que seguir uma ordem. De acordo com o que eu vou requisitando, né, vou fazendo solicitações para o sistema operacional e ele está ocupado, ele vai enfileirando essas requisições e vão liberando a execução delas à medida que ele vai tendo recurso disponível. Então eu preciso seguir uma ordem. Nesse caso é uma ordem de fila, né? Ou eu posso também empilhar processos, que é o caso de pilha. Eu posso implementar tanto as filas quanto as pilhas de duas formas, dinâmica ou estática. Vai depender de como que eu quero controlar essa memória. Em uma fila, pessoal, a gente pode pensar como se fosse uma fila de banco ou uma fila de restaurante, de supermercado, enfim. Ela tem o critério FIFO. O que é o FIFO? First in, first out, ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a sair. E ele utiliza dois ponteiros para marcar o início e o final da lista. Por que eu preciso marcar o início? Porque quando eu for retirar um elemento, ou seja, quando eu vou executar um processo que foi enfileirado, o primeiro que chegou é o primeiro que eu vou executar, desde que ele não tenha prioridade diante dos outros. Eu preciso desse ponteiro início para marcar o primeiro processo que vai sair dessa fila para ser executado. E eu preciso também de ter um ponteiro final para indicar qual que é o último processo ou o último elemento que entrou na minha lista. Dessa forma, quando eu for inserir novos elementos ou enfileirar novos processos, eu sei qual que é o último e vou colocar após ele. Então aqui eu tenho, no caso de uma lista vazia, tanto o início quanto o final apontam para uma posição nula. Se eu tiver um elemento na lista, os dois, final e início, apontam para ele. Se eu tiver dois, eles já começam a se separar. O início aponta para o primeiro e o final aponta para o segundo. Eu vou inserindo novos
elementos, esse ponteiro início ele fica fixo e o final vai andando. Quais são as operações básicas que eu vou implementar no caso da fila? Iniciar a fila, verificar se ela está vazia, inserir um novo elemento, e essa inserção é sempre no final, que é enfileirar, ou retirar um elemento da fila, que é sempre no início. Nas implementações anteriores das listas, nós implementamos todos os tipos de remoção. Remoção no início, no final e no meio. No caso da fila, se você for implementar, é a mesma, quase o mesmo código, só que você não vai prever a remoção no final. Você só vai prever a remoção no início e a inserção é somente no final. Você não vai implementar a função para inserir no início e também no meio. E o que é a pilha? A pilha é como se fosse uma pilha de livros. Eu vou empilhando os livros e na hora de desempilhar eu não vou tirar o que está por baixo, eu vou tirar o último que entrou. Então ele segue o critério LIFO. Last in, first out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. No caso da pilha, eu não tenho dois ponteiros, eu tenho só um, porque esse um vai indicar tanto qual foi o último que entrou, quanto também qual seria o primeiro a sair. Esse ponteiro aqui eu chamei de top. No caso aqui eu tenho uma pilha, com um único elemento. Essa pilha ela estava vazia, então eu executei uma operação de push A, ou seja, esse push ele insere um elemento nessa pilha. Esse elemento vai ser inserido onde esse top está apontando, ou seja, na primeira posição, na primeira posição dessa pilha que está vazia. Se eu executar esse push de novo, passando outro elemento B, ele vai colocar na próxima posição depois do A, né? que é a segunda. Quando eu executo o pop é a função de retirada de elemento. Se fosse uma fila, eu iria retirar o A, mas como é uma pilha, eu vou retirar o último que entrou, seguindo esse critério LIFO aqui, last in, first out. Último a entrar, primeiro a sair. Então, se eu executar o pop, ele retorna o B e tira o B da lista, ou seja, ele desempilha. Se eu executar o push C, ele vai empilhar o C na lista, e se eu executar o pop, ele tira o C. Então, o último a entrar é o primeiro a sair. Quais são as operações básicas, né? Iniciar a pilha, verificar se ela está vazia, retornar qual é o elemento que está no topo da lista e retirar, inserir inserções e remoções. Todas as inserções elas são feitas no topo da lista, ou seja, no final. E todas as retiradas da lista também são feitas no topo, no final. Se eu fosse implementar uma lista do tipo pilha, eu implementaria somente as funções de inserção e remoção no final. Então, é um tipo mais simples. E aqui, pessoal, a gente encerra esse conteúdo de listas, pilhas e filas. E na próxima aula a gente vai ver os métodos de ordenação, que utilizam também listas. Vocês podem implementar esses métodos usando listas estáticas ou dinâmicas, mas a gente não vai trabalhar com a implementação desses métodos. Eu vou apresentar qual que é a lógica de cada um desses métodos de ordenação e vocês vão implementar usando esses conhecimentos que nós adquirimos nas últimas aulas. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.